Você trouxe um ponto que eu não quero deixar passar, Clara, que é essa questão da gente ter nesse momento realmente uma menor alocação a nível global, né, em renda variável. As pessoas estão recorrendo mais, aliás, os juros mais altos assim acabam trazendo essa sensação de segurança no investimento, enfim, né, da renda fixa que não é tão fixa assim, como a gente já né, trouxe aqui a Marília Fontes para falar um pouco sobre isso. Mas uma dúvida que sempre paira na cabeça do investidor, e isso eu pensando em investidor pessoa física, qual é o momento certo para poder entrar? Porque sempre existe uma dúvida. Num cenário conturbado como esse, em que a gente tem a inflação global, a aversão ao risco global, cenário, se a gente para poder pensar em cenário, no Brasil, cenário político não favorece. Economicamente falando, também é uma situação muito delicada. A gente não tem não tem uma âncora fiscal, ou seja, são tantos fatores que com certeza põem em dúvida, é hora de entrar, com a inflação dessa, eu entro, não entro? Qual que é o momento, assim, onde conseguir uma oportunidade numa situação como essa? Porque a dúvida na hora de entrar sempre existe. Na hora de sair, inclusive, também. Né? Quando se trata de renda fixa, o investidor vai colocar o dinheiro e vai dizer assim, pronto, agora eu tiro, agora eu não tiro, será que eu já tenho, será que eu não tenho retorno? Essa é uma dúvida que sempre paira. Quando, onde, né, entrar no investimento? Eu acho que eu vou começar respondendo essa pergunta ao contrário, tá? Por que ao Tá. contrário? Não é o momento de sair quando tá todo mundo saindo. Mas, Clara, que história é essa? Mas como assim? Meu Deus do céu! Abriu a Ciclos porteira, vai indo todo econômicos. mundo, vambora. Porque o que acontece? Muitos investidores acabam indo pelo movimento de manada. Qual o movimento de manada? 2019 foi um ano excelente para ativos de renda variável. E, gente, vou dar uma ênfase aqui no muitos, a gente já fez alguns estudos internamente aqui sobre essa temática. Muitos investidores entraram ali final de 2019. O que veio em 2020? Não era esperado, era algo que realmente foi, a gente chama de cisne negro, né? Não tinha ninguém esperando, vai ter uma pandemia em março de 2020. Não tinha isso. Só que, em 2019, muitos investidores novatos, eles não entraram com diversificação. Então, foram com tudo alocando em renda variável, teve a queda da pandemia. Chegou na pandemia, observamos outro fenômeno atípico, que foi muitos investidores entrando, e eram investidores pessoa física. Enquanto tinha investidores globais saindo, tinham muitos investidores pessoa física entrando na Bolsa Brasileira. Chegamos a números muito bacanas de novos investidores, e essas pessoas estavam vendo justamente a oportunidade ali em meio à incerteza. Estava tudo caindo consideravelmente, muitos foram entrando, entendendo que estava barato. Logo na sequência veio a atuação dos bancos centrais. Com essa atuação dos bancos centrais, que injetou liquidez na economia, eu estou fazendo essa historinha, gente, só para mostrar como o investidor ele acaba tomando decisões erradas ao longo da sua história, tá? Então, quando veio esse movimento de injeção de liquidez, teve um movimento ali de alta, breve, até final do ano de 2020, porque o risco Brasil ele começou a fazer parte do nosso dia a dia. Então, enquanto tinha economias mundiais tendo uma valorização expressiva, a gente estava aqui com alguns problemas em relação à dinâmica política, a incertezas fiscais, a como o Brasil está lidando com a própria dívida, e a Bolsa Brasileira começou a andar de lado no final de 2020. Clara, qual é o melhor momento? Era final de 2019? Era março de 2020? Início de 2021? Início de 2022? O melhor momento é quando você vai investir, olha para o cenário, olha o que é recomendação de alocação para aquele cenário, monta uma carteira diversificada e faz o rebalanceamento dessa carteira ao longo do tempo. Existem estudos sobre rebalanceamento que mostram isso. Se o investidor que entrou em 2019 tivesse feito o rebalanceamento periódico, ele estaria com a sua parcela de renda variável no positivo nesse momento, mesmo diante de todas as incertezas do cenário. Por quê? Porque ele foi colocando algo que ele tolera a variação. Ele não teve vontade de sair no primeiro momento de queda, porque ele estava com um patrimônio confortável para o conhecimento dele em relação à renda variável. Então, em resumo, o melhor momento para começar a investir é agora. Você está ouvindo a gente em dúvida se vai começar a investir? Esse é o momento. Mas não investir de qualquer jeito. Investir com direcionamento, entender em o que você está procurando. Se você não sabe selecionar ações na Bolsa de Valores,
fundos de investimentos. Aqui no início eu comecei falando sobre, vocês me apresentaram, né, como analista de alocação em fundos. Então, eu cubro fundos de investimentos justamente porque é uma ferramenta que traz gestão especializada, você terceiriza para um time o que vai ser a seleção desses ativos e você tem uma estratégia definida na hora de investir. Então, se eu estou querendo colocar ações, renda variável na carteira, vou para um fundo de ações long only, que ele opera apenas comprado. Eu quero investir na Bolsa Brasileira, mas com risco intermediário, não quero nem estar muito exposta, quero ter uma defesa. Fundos de ações long bias, eles operam comprados e vendidos, eles conseguem defender em tempos de muitas quedas. Então, existem soluções de exposição para a renda variável que você pode entrar em qualquer momento. Dentro das nossas carteiras recomendadas, a gente trabalha muito essa exposição long only, long bias, por quê? Em momentos que a gente está muito pessimista para o mercado, long bias tem uma maior alocação, porque são fundos que vão conseguir trazer essa defesa. Então, em linhas gerais, na hora de colocar renda variável na carteira, primeiro, procure orientação, se você não tem esse conhecimento sobre esses termos que eu estou trazendo aqui, mas se você já tem essa orientação, você já tem esse conhecimento, coloque uma parcela que seja aceitável dentro do seu portfólio. E aí eu trago um outro exemplo aqui super relevante, que agora, em 2023, nós vimos mudanças muito grandes dentro da renda variável, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Com mesmo no mês de março, que teve ali os problemas em relação ao sistema bancário global, os índices globais fecharam no positivo. Nasdaq foi um destaque em todos os índices, fechou acima de 9% de rentabilidade no mês de março. Por quê? Porque quando chegou os problemas bancários, os investidores viram aquela mudança de dinâmica, olharam para o Fed, tendo aquela atitude de conseguir trazer de volta a confiança ali do sistema bancário, e toda essa insegurança se converteu em uma visão de que talvez o fim desse aperto monetário, desse aumento de taxa de juros, esteja mais próximo. Então, se vai ter em breve uma queda na taxa de juros, ações de tecnologia que estão trazendo ali resultados muito bons ao longo do tempo. Então, essa dinâmica, esse fluxo, essa mudança de fluxo, reforça a importância de ter diversificação. Porque se eu tivesse zerada de renda variável global dentro da minha carteira, no mês de março, a minha carteira estaria muito negativa. Porque se por um lado teve essa valorização expressiva, do outro lado nós estamos vendo problemas de crédito dentro da renda fixa. Então é aquela questão, né, que vocês até falaram, a Marília já veio aqui para falar sobre a renda fixa que varia. Isso é importante, porque 2023 está sendo um ano que não tem um espaço seguro. O único espaço seguro é a diversificação. Quem tem a carteira diversificada está tranquilo nesse momento, com o horizonte alinhado, está comprando, já tem muita gente já comprando, já aproveitando oportunidades, porque é nas incertezas que a gente tem ali umas oportunidades que você precisa analisar para investir e depois valorizar. Então, em linhas gerais, acho que a maior aposta nesse momento, nesse cenário de bastante incerteza, de combate à inflação, de aperto monetário, de decisão se vai ter alguma atuação ou não dentro das metas de inflação, se vai ter uma queda da Selic mais à frente, é o investidor entender essa importância da diversificação, não só local, mas também global. Eu falei sobre essas mínimas em renda variável global, só que a gente tem alocação também em renda fixa global, que apesar de ter apresentado volatilidade nesses últimos tempos, está com uma das taxas mais atrativas. Então, apesar da cautela de olhar e pensar, olha, ainda tem volatilidade no meio do caminho, para o investidor de longo prazo, esse é o momento. Para quem está pensando em deixar por mais tempo, vai conseguir capturar boas oportunidades no mercado agora. Nossa, Perfeito. muito bacana. Que aula. Nossa, Literalmente. estávamos aqui concentradas.